Eles representam alguns dos indiciados na Operação Coffee Break. Os 6 advogados compartilham a mesma defesa, contestam o teor das investigações da Operação Coffee Break e afirmam que não há elementos que provam as denúncias apresentadas pelo GAECO. Entre os advogados, Fábio Tradi defende o vereador Ayrton Saraiva. É momento de fazer a defesa falar no terreno da opinião pública. Até agora, só uma voz se manifestou. E o que a defesa constatou de forma unânime é que a acusação ela não tem um mínimo de provas para incriminar uma pessoa, porque o próprio processo penal, de certa forma, já é uma pena, porque ela difama, ela atinge a honra da pessoa processada. Então é preciso ter muito cuidado e muita cautela no oferecimento de uma acusação. Neste caso em especial, por ela ser absolutamente destituída de provas, a acusação, do ponto de vista da defesa, merece ser rejeitada e, posteriormente, como foi dito, os advogados ingressarão com uma ação de indenização por danos morais porque foram injustamente acusados pelo Ministério Público. Para o advogado do ex-governador André Putinelli, as acusações causam dano moral e político para o seu cliente. Onde eles vão, né, alguns deles, as pessoas ficam olhando assim, atravessado, né? Ficam, se esse é fulano que se vendeu, esse é aquele que recebeu propina, quando não há prova nenhuma disso, né? Além do prejuízo moral, é aquele prejuízo político. Eu acho que dificilmente qualquer um deles, eu não conversei esse aspecto com eles, por isso é uma questão de foro íntimo deles, vai tentar ser candidato à reeleição, vai ter candidato. E um fato que é importante, que eu acho, que pela primeira vez em Campo Grande, durante muitos anos, o PMDB não tem candidato a prefeito. A investigação da Operação Coffee Break durou cerca de um ano. A denúncia do Ministério Público Estadual resultou num documento com 365 páginas, apontando 24 pessoas, entre empresários e 14 políticos, que estariam envolvidos num suposto esquema para caçar o prefeito Alcides Bernal. As investigações conduzidas pelo promotor Marcos Alex Vera tiveram início a partir de interceptações telefônicas. Aparelhos celulares foram apreendidos e periciados. Acusados de corrupção ativa e passiva por propinas e compra de votos na Câmara Municipal, os investigados foram ao Ministério Público Estadual para prestar depoimentos. Entre eles, o ex-governador André Putinelli, o empreiteiro João Amorim e o prefeito afastado Gilmar Olarte. Segundo o relatório do inquérito divulgado pela Procuradoria de Justiça, todos têm envolvimento em esquema para tramar para a cassação de Alcides Bernal em março de 2014. Neste período, o então vice-prefeito Gilmar Olarte assumiu o executivo do município. Na defesa, o advogado fala em denúncia equivocada. A denúncia oferecida é uma denúncia que não tem elementos, não tem provas da ocorrência das acusações que ela contém. Porque o processo de cassação realizado no ano de 2013 e 2014, ele foi analisado pela Justiça em diversas ocasiões e se constatou que esse procedimento ele foi conduzido de acordo com o que está previsto em lei. A Operação Coffee Break, ela partiu de uma premissa equivocada de que teria havido troca ou venda dos votos dos vereadores pela cassação do ex-prefeito, e isso não ocorreu. André Borges, que representa o vereador Otávio Tradi, também reforçou que os trabalhos do MPE deixaram a desejar, que é preciso ter reparação, já que está cheia de falhas quando aponta seu cliente como leviano. A denúncia quanto à corrupção passiva envolvendo vereadores tem um ponto relativo a depósitos feitos em contas bancárias. A investigação do Ministério Público é muito falha nesse ponto, porque esses depósitos, documentos comprovam, sem deixar dúvidas, que são verbas pagas pela própria Câmara de Vereadores. Se o Ministério Público tivesse tido um pouquinho mais de atenção
e tivesse investigado melhor, ele concluiria que não houve corrupção nesse ponto que ele alega na denúncia. Em ano eleitoral, a defesa alega que atrapalha a imagem de quem está no cenário político, já que o trâmite, a partir de agora, depende do julgamento no Tribunal de Justiça. Especificamente com relação à denúncia dessa operação Coffee Break, o que nós entendemos é que os danos políticos são irreparáveis, irreversíveis. Agora, luta-se para recuperar a questão relacionada ao direito, a parte jurídica, isto é, a comprovação de que não houve crime, isto é, de que no momento em que os vereadores votaram pela cassação, eles o fizeram de forma política, mas, e por isso mesmo, a Constituição Federal estabelece que pode e deve ser política e, portanto, eles não praticaram crime algum.